Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie e faça resplandecer a graça dele sobre a nossa vida e nos dê a paz, mas não uma paz como o mundo, como o sistema nos dá, a paz que excede todo o entendimento. Hoje nós vamos ter uma breve meditação e vamos meditar sobre a questão da dúvida. Você sabia que a dúvida ela é mortal? A dúvida, ela é mortal. Existe uma peçonha na dúvida. Então podemos dizer que a dúvida, ela literalmente é peçonhenta. A dúvida, ela é mortal porque ela mata os nossos sonhos. Ela mina a nossa fé. Ela rouba a nossa esperança. A dúvida, ela nos impede de termos e de realizarmos grandes realizações nesta terra e na nossa própria vida. Você já entrou em uma sala, em um ambiente que tinha mais algumas pessoas naquele ambiente e sentiu aquele ambiente pesado, sentiu até a raiva vindo daquele ambiente, daquela atmosfera. Naquela atmosfera tinha uma raiva pairando no ar. Tudo isso é gerado pela dúvida, porque a dúvida gera medo, a dúvida gera paralisação, a dúvida ela cria uma angústia na nossa alma. E Jung, ele vai dizer que a dúvida ela penetra o nosso inconsciente coletivo e ela tem duas forças, uma força de atração e uma força de reverberação, uma força de jogar para a atmosfera toda essa raiva, todo esse medo, todo esse trauma, toda essa angústia. Então a dúvida é algo que precisamos combater todos os dias, porque ela também faz parte dos sentimentos humanos. Você também já entrou em um ambiente e neste ambiente você se sentiu acolhido? Neste ambiente você sentiu amor? Você sentiu uma energia positiva muito grande e tudo isso gerou um grande entusiasmo em você? Sim, este ambiente ele estava desprovido da dúvida. Não tinha dúvida neste ambiente. Então você sentiu amor, você sentiu leveza, você sentiu paz, você sentiu entusiasmo na sua alma. Eu sei que você já entrou em um ou em outro, ou talvez nestes dois ambientes que eu acabei de dizer, trazendo exemplos. É interessante que os nossos pensamentos, ele tem presença. Os nossos pensamentos, ele tem uma presença marcante. Você já viu que quando você encontra uma pessoa, você, às vezes, olha para ela e sente uma confiança e sente algo e você acaba dizendo, olha, parece que eu já te conheço há 10 anos, parece que eu já te conheço há muito tempo. Isso tudo vem do nosso inconsciente coletivo, sem dúvida. Mas quando o nosso inconsciente coletivo ele está pautado na dúvida, ele vai gerar incerteza no outro. O outro vai olhar para nós e vai ficar com o pé atrás e vai ficar com uma incerteza. Tudo isso porque a nossa dúvida, ainda que esteja na nossa mente, ainda que essa dúvida esteja na nossa estrutura psíquica, ela tem uma presença marcante no mundo real. Sim, as dúvidas têm uma presença marcante, porque elas são como ondas propagadas através do ar e elas são capazes de atrair as pessoas ou afastar as pessoas de você, atrair ou mandar essas pessoas embora. Sua atitude é sempre percebida. Então a atitude pautada na dúvida, ela é sempre percebida. Ela nunca terá sucesso. Ou seja, a pessoa marcada pela dúvida, pela incerteza, ela nunca vai ter sucesso em nada que ela fizer, em nada que ela colocar as mãos para fazer.
a não ser que ela tenha dispensado ou mandado embora essa dúvida e ela tenha 100% de certeza sobre aquilo que ela vai fazer e sobre aquilo que ela está fazendo. Então, eu preciso mandar embora a dúvida e eu preciso acreditar. Você, eu, nós precisamos acreditar no que nós estamos fazendo para termos sucesso. Precisamos acreditar naquilo que estamos fazendo e tirar a dúvida e lançá-la para longe de nós, para que o sucesso possa vir à tona. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, percebemos que Jesus não tinha dúvida. Jesus, ele acreditava literalmente que podia transformar as pessoas que estavam ao seu redor. Ele acreditava que o seu produto, que o seu ministério iria satisfazer as pessoas de tal maneira que essas pessoas iriam mudar de vida, iriam ser transformadas. Então Jesus é um exemplo de alguém que não tinha dúvida em seu inconsciente, mas uma certeza firme que o seu produto iria transformar vidas. Olha só o que diz João, capítulo 4, verso 13, verso de número 14. Quem beber desta água terá sede outra vez, da água do poço, da água que bebemos. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha a certeza de Jesus. Olha a certeza de Jesus no produto que ele estava oferecendo, que era a água da vida. Então ele declara, olha, se você beber da água do poço, você vai ter que voltar, porque você vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele, em você, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha a confiança que Jesus ele tinha no seu produto, naquilo que ele estava oferecendo. Por isso Jesus ele teve 100% de êxito, de vitória, tanto na terra quanto sobre a morte. Porque ele tinha certeza, ele tinha convicção, e é isso que precisamos ter, certeza naquilo que estamos fazendo, certeza no nosso produto. E qual é o seu produto? O seu produto é o produto do evangelismo, talvez seja o seu ministério, a sua igreja, aquilo que você está fazendo na obra de Deus. Precisamos ter certeza, precisamos ter convicção de que aquilo que nós estamos apresentando como produto para o outro vai resolver a vida dele, vai mudar a vida dele, vai transformar a vida dele. O que você faz? O que você faz para que o outro acredite no seu produto? Qual é o conhecimento que você tem sobre o seu produto? Então, em primeiro lugar, eu preciso fazer algo. E o que eu preciso fazer para que o outro tenha convicção de que o meu produto vai transformar a vida dele? Eu preciso conhecer o meu produto. Jesus, ele conhecia o seu produto. Jesus, ele conhecia sobre aquilo que ele estava falando, sobre aquilo que ele estava transmitindo, sobre aquilo que ele estava propagando. Jesus, ele conhecia. O produto de Jesus era vida. O produto de Jesus era vida. E ele conhecia sobre a vida. Ele conhecia sobre a vida. Porque João 10, capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus, ele conhecia sobre o seu produto, e o produto de Jesus era a vida. Precisamos conhecer o nosso produto.
Jesus ele conhecia, Jesus ele dava vida, ele gerava vida, aonde ele chegava, a vida plena de Deus chegava, pairava sobre a atmosfera e mudava todo o nosso ambiente físico. Jesus via os produtos danificados e sabia que ele era a conexão para o reparo. Ou seja, Jesus ele via as pessoas danificadas pelo pecado. Jesus ele via as pessoas danificadas pelo trauma. Jesus ele via as pessoas danificadas por um lar disfuncional. Jesus ele via as pessoas danificadas porque não receberam o amor na primeira infância e cresceram com raiva em seu coração, em sua alma. Jesus ele via que as pessoas ao seu redor estavam desconectadas do seu verdadeiro propósito, porque elas estavam ali quebradas e elas precisavam ser reparadas. E Jesus era a conexão para a reparação dessas pessoas. Da mesma forma, eu e você, nós somos a conexão de Deus para reparar as pessoas danificadas que estão por aí, para reparar as pessoas que estão sofrendo, para reparar as pessoas que estão traumatizadas. Nós hoje somos a conexão de Deus, assim como um dia Jesus ele foi a conexão de Deus na terra para a reparação. Hoje nós somos essa reconexão, essas pessoas que fazem essa reconexão, que consertam novamente, que colocam essas pessoas para funcionarem da forma que nasceram para funcionar, de tal forma que alcançarão o seu propósito. É interessante, então, que eu vou falar de novo, que Jesus via as pessoas danificadas e sabia que ele próprio era a conexão para a reparação dessas pessoas. Jesus ele sabia que ninguém tomaria o seu lugar e ninguém tomou o lugar de Jesus. E ele sabia disso. Jesus ele deu o seu lugar, ele cedeu o seu lugar aos seus discípulos, à sua igreja, a nós que temos essa função reparadora para reparar a sociedade. Olha só que interessante o que diz em João capítulo 10, verso de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. É interessante que, diante do produto que Jesus estava entregando, diante do saber que ele era o objeto de reconexão, de restauração das pessoas que estavam quebradas, feridas, magoadas, Jesus, diante disso, ele declara: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. As nossas ovelhas, as suas ovelhas, sempre irão ouvir a sua voz, sempre irão ouvir e dar valor ao seu conselho, sempre estarão ao seu redor querendo te ouvir. Assim como os discípulos e as multidões estavam ao redor de Jesus para ouvir. Então, Jesus está dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Jesus ele conhece as suas ovelhas. Nós conhecemos aquelas que são nossas ovelhas, porque elas ouvem a nossa voz. Elas estão ao nosso redor. Elas querem nos ouvir e colocam em prática aquilo que ouviram de nós. E nós as conhecemos e elas nos conhecem porque elas nos seguem. As nossas ovelhas irão nos seguir. Precisamos literalmente reparar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E
Jesus conta comigo e conta com você. Porém, precisamos separar tempo e esforço para conhecer o nosso produto. O nosso produto é a Bíblia Sagrada. Precisamos, então, separar tempo e precisamos separar esforços, dedicar um esforço para conhecer o nosso produto, para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o próprio Deus, para conhecer o Espírito Santo, para conhecer Jesus. Precisamos separar tempo para conhecer e precisamos nos esforçar para conhecer o nosso produto. E aí, você tem separado tempo? Tempo diário, tempo semanal, tempo mensal para conhecer o seu produto, para conhecer o seu ministério, para conhecer aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Eu preciso conhecer. Então, é muito sério isso. Precisamos separar tempo para conhecer o nosso produto. Isso talvez pode chateá-lo ou até parecer desnecessário. E talvez você esteja ansioso para vender, para transmitir o seu produto. Talvez você esteja ansioso para ter resultados rápidos, para que os resultados venham logo. Você tenha, talvez, uma ansiedade para que tudo aconteça rapidamente. Porém, tudo pode acontecer, porém depende do nosso conhecimento, do conhecimento do nosso produto. E precisamos, ao conhecer o nosso produto, ao nos esforçar para conhecer o nosso produto, precisamos ter literalmente resultados e continuar a vida. Precisamos ter resultados e continuar a vida. Porque existem pessoas que conhecem o seu produto, que conseguem transmitir o seu produto, são canais de bênçãos de Deus, de restauração de Deus, de reconexão de Deus, assim como Jesus também o foi, mas em algum momento paralisam na vida. Nós precisamos continuar a nossa vida, porque a nossa vida também é a vida de Deus na terra. Precisamos continuar a vida, mas o sucesso não acontece por acaso. O sucesso não acontece por acaso. Geralmente, o sucesso não acontece por acaso. Ter uma igreja de 10 mil membros, ter 20 mil discípulos, ter 1000 pessoas te seguindo, não acontece por acaso. Olha só, um advogado tem que estudar as novas leis todos os dias. Um médico tem que se manter informado quanto às descobertas científicas atuais, para que ele possa saber tratar com o seu paciente. Um policial tem que estudar a sua arma, tem que manejar bem a sua arma. Um policial também tem que entender das leis da comunidade aonde ele está servindo. Ele precisa entender também dos seus direitos e o modo de pensar dos criminosos. Ele precisa entender tudo isso, porque a sua vida está em jogo. Se ele não estudar, se ele não saber, logo ele será um homem que pode não voltar para casa, poderá ser destruído, porque a Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. Não espere ser bem-sucedido se não estiver completamente informado sobre o seu produto. Não espere ser bem-sucedido se você, se eu, se nós não estivermos bem informados sobre o nosso produto, sobre aquilo que estamos transferindo para o outro, sobre aquilo que estamos passando para o outro. Não espere ser bem-sucedido.
Precisamos, então, termos conhecimento pleno do nosso produto para sermos bem-sucedidos nessa terra. Está desanimado com o seu emprego atual? Sente-se sem saída neste exato momento? Então é uma pergunta que eu te faço. Você está desanimado com o seu emprego atual? Você se sente sem saída? Então, eu sugiro que você faça algumas perguntas que realmente pode trazer soluções. Mas precisamos ser honestos nessas perguntas. Lá vai. Olha só. Quanto tempo você passa cultivando uma consciência mais ampla e mais profunda sobre o seu negócio? Quanto tempo durante o dia? Quantas horas você passa cultivando uma consciência mais ampla, ampliando o seu pensamento, ampliando a sua forma de pensar, tendo um pensamento mais profundo sobre o seu produto, sobre o seu negócio? Você usa o seu produto? Você usa aquilo que você quer transmitir? Você vive a palavra de Deus? Você vive aquilo que você prega? Você vive aquilo que você vende? Será que nós usamos o nosso produto? Quantas horas por dia temos investido para ficar informado? Você anda tão ocupado, ou talvez nós andamos tão ocupados, pensando em ganhar dinheiro, que realmente não desenvolvemos uma compreensão poderosa e uma confiança sobre aquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes nós estamos tão ansiosos em ganhar almas, tão ansiosos em fazer o nosso ministério crescer, tão ansiosos em ganhar dinheiro com a vida secular, tão ansiosos em ter resultados, que nós nos esquecemos do essencial, do conhecimento do nosso produto. Nós nos esquecemos de usar o nosso próprio produto, de ter convicção sobre o produto que nós estamos vendendo ou transmitindo. Olha só, Jesus, ele era um homem muito ocupado. Ele estava sempre ensinando, ele estava sempre pregando, ele estava sempre viajando. Jesus estava sempre operando milagres e fazendo mentoria para os seus discípulos. Entretanto, Jesus sempre encontrava um tempo para ficar a sós, para ficar sozinho com o seu Pai e renovar o seu entendimento sobre o seu propósito na terra, sobre o seu produto, sobre o seu evangelho, sobre aquilo que ele estava ministrando, sobre o seu plano e sobre a sua funcionalidade terrena. Jesus, que era tão ocupado, como vimos, ele separava tempo para buscar se aprofundar mais. Ele separava tempo com o seu Pai. A palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, verso 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Muitas vezes nós somos destruídos, danificados, prejudicados, porque nos falta conhecimento. Muitas vezes não chegamos aonde queremos chegar. Muitas vezes não estamos aonde queríamos estar. Tudo isso porque nos faltou conhecimento da rota, conhecimento de como fazer. Por isso, a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. Jesus acreditava no seu produto. Jesus acreditava no seu ministério. Este foi um dos grandes segredos da liderança eficaz e bem-sucedida de Jesus. Por isso, Jesus ele teve tanta vitória e tanto sucesso. Vamos orar? Ore comigo. Pai, obrigado por colocar dentro de mim o esforço para conhecer plenamente o meu produto, o meu serviço, o meu ministério, a minha carreira.
Eu sei que o Senhor tem me dado ideias e métodos para que eu ajude a outras pessoas. Ensina-me, Senhor, a desenvolver uma compreensão poderosa e uma confiança no que eu estou comprometido a fazer. Ensina-me, Senhor, a ter uma confiança plena, a ter um entusiasmo, a acreditar verdadeiramente no ministério que eu estou desenvolvendo, na palavra que eu estou pregando, naquilo que eu estou fazendo. Ensina-me, dai-nos força, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos guie, que Deus derrame a sua bênção sobre nós. E lembre-se, Jesus acreditava no seu produto. E qual era o produto de Jesus? A palavra de Deus, o reino dos céus. Acredite em você, acredite no seu produto, acredite na sua força, acredite na sua capacidade, mas acima de tudo isso, acredite em Deus, acredite na força do Espírito Santo que mora em você, que está em você. Acredite no poder do sangue de Jesus. Acredite que Deus nos colocou na terra, que Deus te colocou na terra para um propósito magnífico, para um propósito especial. Então, não importa o que vamos passar no processo, porque nós acreditamos que temos um propósito, que temos um produto, que temos um ministério e vamos chegar lá, assim como Jesus chegou, e vamos ter uma liderança vitoriosa em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus, uma boa semana. Lembre-se, Jesus é mais na nossa vida. Amém.